Tudo bom, pessoal? Sabadão à noite, nós estamos aonde? No computador. Vamos aqui responder as dúvidas sobre flipagem. A gente viu agora, acontecendo na sexta-feira, a flipagem do MXRF11, o que fez a cotação do fundo imobiliário cair e abrir aí uma porta, uma oportunidade para entrada neste ativo que é o fundo imobiliário MXRF11. O que é a flipagem? Perguntei lá no Instagram se o pessoal sabia o que era. Muita gente já sabe, muita gente já arrisca ganhar um dinheirinho na flipagem, outros não sabem bem o que é, então eu vou tentar explicar. A flipagem veio do verbo to flip em inglês, que quer dizer rodar abruptamente, girar, e ele é um processo utilizado na Bolsa de Valores para que você consiga um lucro de uma maneira rápida. Geralmente, em dois momentos você pode usar esse processo de flipagem. O primeiro momento é com as ações, nas IPOs, nas ofertas iniciais ao mercado. Quando a empresa vai entrar na Bolsa de Valores, ela ainda não é negociada na Bolsa, ela vai entrar na Bolsa, como aconteceu agora com a Petz, por exemplo, aquela empresa de clínicas veterinárias e lojas, pet shop, etc. Então a Petz não era negociada. Quando ela vai entrar, ela abre o IPO. E aí ela diz ao mercado, olha, o preço da minha ação, por exemplo, é R$10. E aí você estuda todos os documentos da empresa e fala, olha, eu acredito que quando começar a negociar essa empresa lá no pregão, lá no mercado secundário, lá na B3, essa ação de R$10 vai crescer, porque vai ter bastante demanda, muita gente está querendo comprar aquele papel, então ela vai subir para 11, 12, 13 reais. E nesse primeiro dia, ela subiu de 10, ela abriu a 10, 11, 12, 13, chega 2 horas da tarde, pá, você vende ela a 13 reais. Então comprei a 10, vendi a 13, ganhei 30%. Isso é o processo de flipagem. E no caso o segundo caso é no caso dos fundos imobiliários. Como é que é? O fundo imobiliário, por lei, ele tem que distribuir 95% dos seus lucros para os cotistas. E ele não pode se alavancar. O que é alavancar? Buscar empréstimo em banco, por exemplo. O fundo imobiliário não pode ir lá no Banco do Brasil e falar, olha, me dá aí 50 milhões de reais que eu quero comprar um prédio novo, um shopping novo, um galpão logístico, ou que eu quero comprar carteiras de recebíveis com CRIs, ou, enfim, todos os ativos que fazem com que aquele fundo gere renda para os seus cotistas. Como que ele consegue dinheiro então? Ele lança novas cotas no mercado, ele faz novas subscrições, quer dizer, eu vou aumentar o número de cotas daquele fundo, também chamado de follow-on. Então, subscrição ou follow-on nada mais é do que isso. Eu tenho lá 1 milhão de cotas, eu vou lançar mais 400 mil cotas, por exemplo, eu vou aumentar em 40% o meu tamanho. E aí eu dou aquele cotista que já é do meu fundo, eu dou um direito de preferência de subscrever de 40%. Porque se eu vou crescer 40%, para o cotista manter a mesma proporção do meu fundo imobiliário, ele tem direito de comprar 40% a mais da sua carteira de cotas daquele fundo. A um preço melhor. Por que um preço melhor? Porque tem que ter uma questão lógica, tem que ser vantajoso para quem está comprando. Pensa se você tem uma cota de fundo imobiliário sendo vendida a R$120 no mercado secundário, que já é na bolsa ali, se o fundo imobiliário lançar a mesma cota no mesmo valor de R$120, por que eu compraria do fundo? Eu já compro direto aqui do mercado secundário, porque eu já tenho direito aos dividendos no mesmo mês, tudo bonitinho. Já no fundo imobiliário, na subscrição, eu compro um direito de subscrição que vira lá um recibo de cota que ele vai integralizar e se converter na cota depois, às vezes, de 2 meses, pode ser até um pouco mais de tempo. Então tem que ser mais vantajoso. Aí o lançamento dessa subscrição é num valor mais baixo. Então vamos lá. Eu estou de repente com R$120 e lanço a subscrição a R$100. Então eu tenho R$20 de diferença. Quem tem a cota pensa o seguinte, bom, vale a pena eu vender hoje, porque se eu tenho direito a comprar R$100, eu vendo as minhas de 120 e compro as de 100 e ganho a diferença de R$20. Vou colocar aqui uma explicação bem legalzinha no papel para vocês entenderem. Deem uma olhada. Vamos lá então. A data para o direito de subscrever foi 16 de setembro, quer dizer, quem tinha as cotas em 16 de setembro poderia participar da sexta emissão de cotas através do seu direito de preferência. Nesta data, a cotação era de R$ 126,58. O valor na subscrição sempre é um valor mais abaixo.
porque ele precisa ser melhor do que o mercado secundário para que as pessoas entrem na subscrição, senão elas comprariam direto no mercado. Então o valor da subscrição ficou em R$ 116,69, que era o valor da cotação de 31 de agosto. A proporção do direito de preferência era 0,384089, quer dizer, 38%. Então o fundo vai arrecadar 38% a mais de dinheiro e vai te dar aí uma proporção de 38% em cima das cotas que você tem, para que você mantenha a mesma quantidade de cotas em relação ao número total, então a mesma porcentagem deste fundo. Agora no dia 2 de outubro, foi ontem, eles fecharam o dinheiro de preferência e com as cotas que sobraram, eles lançaram o direito de sobras. E o direito de sobras, a proporção foi 0,633098. Sempre tem uns numerozinhos a mais aqui, mas eu arredondo, tá? Então seria 63%. Quer dizer, além de tudo que já foi pedido aqui no direito de preferência, você tem direito de pedir mais 63%, e neste momento de proporção de direito de sobra, eu posso também pedir um montante adicional. Quer dizer, além do valor que eu vou conseguir aqui, eu posso dizer, eu quero mais 50, eu quero mais 10, eu quero mais 30, e esse montante adicional vai depender se vai haver ou não sobra para que você consiga comprar este montante adicional. Só pode participar desse direito de sobra e do montante adicional quem participou do direito de preferência. Bom, vamos fazer um exemplo de uma carteira com 200 cotas, tá? Vamos supor que a gente tinha 200 cotas. Então, eu tenho que ver o que aqui, olha, R$ 126,58, eu tenho que analisar se vale a pena fazer a flipagem, que era a cotação na data, menos o R$ 116,69, que é o preço da cota na subscrição. Isso dá um valor de R$ 9,89 por cota. Se eu tenho 200 cotas, e eu tenho direito a 0,384089, então eu multiplico aqui por 0,384089 e eu vou ter um número de 76,81. Sempre arredonda-se para baixo, tá? Então o que é para baixo, o que é para trás da vírgula, a gente esquece. Então eu vou poder comprar 76 cotas nessa primeira fase. Depois dessa primeira fase, eu teria a proporção de direito de sobra de 0,633098. Então é 200 vezes 0,633098, que dá 126,62. Esqueço 62, eu posso comprar mais 126 cotas. Então 126 mais 76, eu conseguiria comprar 202 cotas, sem contar o montante adicional. Vamos dizer que eu não queira mexer com o montante adicional. Eu tenho direito a comprar 202 cotas a um valor de 116,69. Então o que eu faço aqui? Eu pego 202 cotas vezes, quanto que eu ganho em cada uma? 9,89. Então vezes 9,89, isso vai me dar um valor de R$ 1.997,78. Olha que incrível. Isto é flipagem. O que eu quero dizer? Comprei a 116,69, no dia que essa cota vai para o mercado, que eu posso vender, no dia que ela é convertida em AKCTR 11, que eu posso vender no mercado secundário, eu vendo no mercado secundário, e se ela tiver pelo menos no preço que ela estava na data, eu estou ganhando 9,89 por cota, eu faço um valor de 1.997. Vamos lembrar aqui que sempre em fundos imobiliários eu tenho que pagar imposto de renda sobre 20% do lucro, só do lucro. Quanto foi meu lucro? Nesse exemplo, 1997,78. Então vamos lá, 1997,78 vezes 20%, que dá R$ 399,56. Aqui eu faria uma DARF para pagamento no último dia útil do mês subsequente. E tirando então este valor, eu tenho 1997,78 menos 399,56, o que me dá um resultado nessa flipagem de R$ 1.598,22, ou seja, um belo lucro na flipagem. Agora vejamos o seguinte, o HCTR no dia 3 de outubro, que é hoje, no dia de ontem, porque hoje é sábado, na sexta-feira, ele estava numa cotação de R$ 131,96. Então, no mesmo raciocínio, R$ 131,96 menos R$ 116,69, que é o valor da cota na subscrição, dá uma diferença ainda maior, R$ 15,27. Como eu tenho
Naquele meu exemplo, direito a comprar 202 cotas, entre o direito de preferência mais o dinheiro de sobras, direito de sobras, eu consigo então 202 vezes R$15,27, o que me dá um montante de R$3.084,54. Mas temos um imposto, 20% sobre o lucro, então sobre este valor de 3.084. 20% disso é um valor de R$ 616,91. Então, o que eu faço agora? 3.084,54 menos os 616,91, o que me dá um resultado final de belos R$2.467,63. O que eu quero dizer? Se no dia que a cota fosse convertida eu tivesse a cotação de hoje, na verdade hoje seria ontem, porque hoje é sábado, de R$ 131,96, eu conseguiria fazer um lucro de R$ 2.467,63 líquido, porque o meu lucro é 3.084 e aqui eu pagaria uma DARF, que é o meu imposto de renda, de 20% de R$ 616,91. DARF paga no último dia útil do próximo mês. Acredito que deu para entender bem como é que é o processo. Fiz dois exemplos. Um exemplo com a cotação no dia, que foi comunicado, que ia haver o processo da nova emissão, da sexta emissão do HCTR11, e também fiz uma outra conta, que ficou até bem mais legal, com a cotação agora do dia 3 de outubro, do dia 2 de outubro, que foi ontem do último pregão, sobre o HCTR. Riscos, a gente não falou em riscos. Quais são os riscos? Imagina o seguinte, imagina que você acredita que vai subir, que o papel você vai comprar a 116 e que ele vai subir para 130, mas na verdade ele caia de repente para 110, para 100, diminua. Então existe sempre um risco. Por que as pessoas fazem a flipagem? Outra pergunta que me fazem, mas além desse risco, por que a pessoa vende no primeiro dia? Por que você compra às vezes uma ação que não está no mercado e no primeiro dia você já vende a ação? É esse processo exatamente que é chamado de flipagem. Se você vai comprar a ação, vai ficar com ela, aí vira um buy and hold, que é comprar e segurar, e esperar e deixar lá. Vira um swing trade, que são os termos que a gente usa para quem segura a ação por mais tempo. Nesse caso, a flipagem é acreditando apenas naquela subida no primeiro dia e aí eu vendo e capto. O que acontece? Por outro motivo também. Imagina que você tem uma exposição, na sua carteira você diz o seguinte, olha, dentro do tipo de ativo de fundos imobiliários, eu tenho 20% da minha carteira, mas dentro desses 20%, eu tenho lá 10 fundos imobiliários. Então, cada um teria 2% da minha carteira. 2%. Se eu já tenho 2% do HCTR, por exemplo, e eu não quero mudar a minha estratégia, se eu entrasse numa subscrição que me desse, às vezes, o dobro que eu pudesse comprar mais a mesma quantidade, eu ia dobrar, eu ia passar de 2% para 4%, isso ia desestabilizar o meu plano, então eu não tenho interesse em fazer isso. Ou eu não tenho dinheiro para manter ali, eu quero fazer uma negociação rápida para ter um lucro e investir em outro ativo, em uma ação, ou em outro fundo imobiliário, ou de repente voltar para a minha reserva de oportunidade ou para a minha reserva de emergência, enfim. Não é aconselhável nunca você pegar dinheiro da reserva de emergência para fazer esse tipo de coisa. Mas existe a reserva de oportunidade, que é um dinheiro que você mantém sempre esperando boas oportunidades de fazer bons negócios. Então, às vezes eu pego esse dinheiro e faço esse tipo de operação. Então, eu acredito que vai haver um aumento, compro, reservo na IPO, no primeiro dia do pregão, subiu, deu 20% de lucro, eu vou lá e vendo e pego esse dinheiro de volta. Fundo imobiliário é a mesma coisa. Eu tenho uma cotação, tenho uma diferença, como vocês viram nos desenhos que eu fiz, tenho uma diferença, ganho em cima daquela diferença, pago lá o meu impostinho bonitinho, etc. Mas consigo ter um valor que eu posso vir a comprar até novas cotas. Risco, então, desse ativo cair. Acontece? Acontece. Eventualmente acontece. Com fundos imobiliários, menos. Mas com ações a gente vê, às vezes, acontecendo. Agora, tem casos da ação subir 30%, 40%, 50% logo no primeiro dia de negociação na Bolsa de Valores. É tudo um mistério e vai depender muito do seu perfil de investidor, do seu perfil ao risco e analisar as empresas para ver se vale a pena ou não. Tá? Ficou então aí explicado. Eu já fiz flipagem aqui com o fundo imobiliário e já consegui ter algum ganhozinho, mas continuo ainda com a minha visão de longo prazo. Comprar
os ativos e virar sócio das empresas, virar sócio dos fundos imobiliários e virar proprietário destes imóveis, certo? Bons investimentos. Depois me coloquem aqui se vocês querem que eu explique melhor como é que é feito o pagamento dos impostos na venda dos fundos imobiliários ou de ações. Um grande abraço!